Vamos falar um pouquinho agora então sobre os inflamáveis, né? A gente vai ver um pouquinho dessas características aí, né, das suas propriedades, né, e um pouquinho dos perigos e riscos aí dos líquidos inflamáveis, né, dos gases, enfim, né, todos os materiais inflamáveis, né. Os riscos químicos, né, são agentes causadores aí de doenças, né, que trazem aí problema não só para a nossa saúde, mas também a gente tem um grande risco aí, né, de um incêndio, de uma explosão. A gente pode estar encontrando eles na forma sólida, líquida ou gasosa, né? Então, são os produtos químicos aí, né, os líquidos, os sólidos, né, e os gasosos, né, inflamáveis de modo geral, né? Como a gente citou aqui, desde aquele produto, aquele líquido inflamável mais simples, né, menos perigoso que eu tenho lá na minha casa, né, até os mais perigosos utilizados aí nas operações, nas indústrias, né? Então, todo líquido inflamável, todo produto inflamável, né, ele possui riscos que vão além da sua inflamabilidade, né? Eles têm riscos nocivos à nossa saúde, né, e a gente precisa tomar medidas para poder fazer essa atividade com segurança, né? Então, a gente vai ver que ele tem algumas formas de entrada no nosso organismo, onde a gente precisa estar utilizando os EPIs, né, para estar controlando, minimizando esse risco, né? E também vai ter o risco aí, né, de explosividade, né, de incêndio e explosão. Então, toda vez que a gente falar de líquidos inflamáveis, né, de riscos químicos aí, a gente vai estar falando de riscos relacionados à nossa vida e à nossa saúde propriamente, né, ou de quem estiver envolvido ali na atividade. Então, seja qual for a forma desse produto químico aí, sólido, líquido ou gasoso, né, nas três formas, né, se eu não tomar as medidas de precaução, de segurança, eu posso estar entrando em contato direto com esse produto ou indireto, e aí ele pode estar me causando aí um problema, né? Tanto problema para a minha saúde, como para os demais trabalhadores próximos ali, né? Ou algo de proporção até maior, né? Algo fatal aí, né? Relacionado a um incêndio ou a uma explosão, né? Então, a gente tem os gases, né, que são aí compostos moleculares, né, que têm a característica aí, a compressibilidade, capacidade de se expandirem, né, e a gente não consegue determinar um volume fixo para eles, né, eles conseguem se adaptar dentro dos locais aí, né, então um gás, né, a partir do momento que ele está sendo liberado dentro de um recipiente, de um local, ele acaba se adaptando a esse local, então eu não consigo precisar qual é o volume existente ali, né? O quanto de gás eu tenho naquele local, né? Porque ele acaba se adaptando às situações, né? Então é muito difícil. Então ele tem as características aí de compressibilidade, né? De ele ser compresso, dele se expandir, né, sofrer pressão também, né? Então são substâncias aí difíceis até de se fazer um controle, né? Mas com procedimento, né, seguindo o passo a passo das atividades aí, a gente consegue, né, tá seguindo, né, minimizando esses riscos. A gente vai ver um pouquinho aí dessas características aí que a gente citou agora aí, né, dos gases, né, da pressão, né, da maneira como ele se comporta dentro de um recipiente, né? Então, devido a esses gases não terem um volume definido, né, e dependendo do seu peso molecular, ele pode ocupar rapidamente todo o local ou recipiente, né, onde eles estão contidos, né? Então, a gente não consegue definir, né, qual é o volume desse gás, né? Então, eu tenho um vazamento num determinado recipiente aí, né, dependendo, claro, da sua densidade, a gente vai ver logo à frente aí,
né, ele pode rapidamente estar tomando conta de todo um espaço, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma atividade em espaço confinado, a gente faz o monitoramento desses gases, né, para estar avaliando ali como está a minha atmosfera dentro daquele local, né, se eu tenho um ambiente limpo ali, né, com quantidade suficiente de oxigênio, mas também para estar detectando essa presença de gases. Normalmente a gente está fazendo um monitoramento contínuo, ou seja, um dos trabalhadores, né, vai estar trabalhando lá dentro desse espaço confinado, né, com o aparelho detector de gases junto ao seu corpo, né? Então, a qualquer momento, se eu tiver um vazamento de um gás ali, né, automaticamente esse meu aparelho vai acusar esse vazamento e aí ele vai enviar, né, uma sinalização ali, né, sonora, visual ou física, né? Ele vai estar vibrando no corpo desse operador, para que imediatamente seja feito, né, essa retirada do local. Porque, como a gente falou aqui, rapidamente aí, se eu tiver um vazamento de gás, ele vai se expandir, né? Ele pode tomar conta de todo o local e aí esse gás pode ser tóxico, esse gás pode ser inflamável, né? E aí asfixiante, né? E vai estar trazendo problemas para os trabalhadores que vão estar lá nesse local, nesse espaço confinado. Então, são atividades aí, são NRs, são normativas que se complementam, né? A NR20 acaba vindo de encontro com a NR33 e vice-versa. A NR33 também vai de encontro com a NR20, porque normalmente dentro de um espaço confinado ali eu tenho um armazenamento, né? É muito comum eu ter o armazenamento aí de líquidos e combustíveis e gases, né, inflamáveis, né? Então precisa ser feito todo esse controle dessas atividades, né? Esses gases também, né, ele sofrem 3 tipos de variação, né, que é volume, temperatura, né, e pressão. A gente vai ver um pouquinho da definição de cada um, né? Então, são substâncias, né, são esses gases, né, que normalmente a gente consegue ter uma noção mais qualitativa do que quantitativa, né? A gente não consegue precisar exatamente a quantidade que eu tenho de um gás num determinado local, né, por essas características. Então a gente consegue mais qualificá-los. Eu sei que eu tenho um amônia ali, eu sei que eu tenho um metano, né, eu sei que eu tenho um monóxido de carbono, né, mas exatamente precisar, né, a gente precisa a quantidade que eu vou ter desse gás naquele ambiente. Aí a gente precisa fazer uma avaliação mais a fundo aí, né? Até por essas características aí, eles vão estar se adequando, né? Se movendo conforme a necessidade, né? Então a gente às vezes até consegue fazer um controle dessa pressão, né? De temperatura, né? Mas aí eu preciso de outros equipamentos, né? De uma análise mais a fundo para estar entendendo realmente como está funcionando esse gás lá dentro do meu ambiente, lá naquela atmosfera, né? Então ele tem 3 variantes aí: temperatura, pressão, né, e volume, que a gente vai estar vendo cada um deles aqui, né? Então vamos lá. A pressão, né, pode ser definida como a força que esse gás exerce na direção de uma parede, de uma dada superfície aí, né? Então, quanto maior a quantidade de partículas por área, maior será a pressão exercida. Então, é o exemplo que a gente está vendo aí na tela da bexiga, né? Eu tenho um gás ali dentro dessa bexiga e eu estou pressionando ela. Eu pressionando, né? Eu estou empurrando, né, esses gases, né? Eu estou empurrando essas partículas, né, para uma área menor, né? Estou pressionando elas contra a parede da bexiga, né? Então elas vão se locomover ali dentro, né? Ela vai estar sofrendo uma pressão, ou seja, ela vai estar empurrando essas partículas nessa parede da bexiga até chegar a um certo ponto que essa parede da bexiga não vai suportar mais essa pressão e aí vai ter o rompimento dessa bexiga.
ou seja, né, vai ter esse desprendimento de gases, né? Esse gás que estava na bexiga vai, né, fazer tanta pressão nessa parede até chegar ao ponto dela estourar, né? Outra comparação que a gente pode fazer, né, relacionada à pressão, é com a nossa panela de pressão lá que a gente tem em casa, né, que a gente faz lá, cozinha o nosso feijão, cozinha uma carne, né? Então a gente tem um gás ali dentro, né? A gente tem vapor ali dentro, né? E esse vapor, né, se eu tiver um entupimento lá na minha válvula de segurança, né, no pino de segurança da tampa da panela, né, eu vou deixando aquela panela no fogo, a temperatura vai aumentando ali, os gases vão se expandindo ali dentro, né, vão fazendo uma pressão na parede dessa panela, né, porque está entupido lá meu pininho de segurança, né, a travinha de segurança da tampa da panela, né? E aí, por eles não terem mais espaço lá dentro, né, eles começam a pressionar até que é rompido essa tampa dessa panela, né? A pressão é tão forte ali desses gases, né, que é rompido a tampa dessa panela. Assim, né, também acontece lá, pode acontecer numa caldeira, né? A caldeira, mais ou menos, aí é o mesmo processo lá da panela de pressão, né? Ela também vai ter a sua válvula de escape ali, de segurança, né? Que se por algum motivo ela não for acionada, essa pressão pode aumentar lá na caldeira, chegando até o ponto de fazer acontecer aí a explosão, né? Então a pressão nada mais é do que, né, essa força, né, essa ação de empurrar, né, dessas partículas dentro de um determinado espaço, estarem se movimentando, empurrando contra a parede desse espaço, desse ambiente, até um certo ponto onde elas não conseguem mais se expandir ali dentro, então vai ocorrer aí, né, a quebra, né, o impacto, a explosão, né, dessa tampa da panela, dessa caldeira, vai estourar essa bexiga, né? Então, uma das características é a pressão, né? A próxima é o volume, como a gente falou, né? É praticamente impossível determinar o volume exato de um gás aí, né? Porque ele sempre vai estar ocupando, né, o volume total do recipiente em que ele está confinado. Então a gente tem, como exemplo na tela aí, a gente tem os gases dentro de um recipiente, né? Então, nos dois recipientes aí, a gente tem a mesma quantidade, ele vai se adaptando, né? Então, num eu tenho ele mais aberto, sem pressão nenhuma, então os gases, as partículas, elas estão mais soltas ali dentro, né? Elas estão se movimentando mais livremente, estão preenchendo, o total desse recipiente, né? Porém, se eu fizer algum tipo de pressão ali, né, eu vou conseguir ter essa mesma quantidade na metade do recipiente, né, como a gente está vendo ali, né? O que vai definir até que ponto eu vou conseguir manter esse gás lá dentro é a pressão que a gente acabou de ver aqui anteriormente, né? Então, nos dois, eu tenho a mesma quantidade, né, nos dois recipientes ali, né, eu tenho a mesma quantidade. Num primeiro, a gente está vendo ali eles mais soltos, preenchendo praticamente o total ali desse recipiente, né? E num segundo aí do lado, né, eu tenho praticamente a mesma quantidade, mas num espaço menor, né? Ele está concentrado, né, na metade desse recipiente, né? Ou seja, se eu continuar fazendo aí essa pressão, diminuindo esse espaço, ele vai se adaptando, né, até o momento que essa pressão não vai aguentar mais e aí vai ter esse rompimento, né? Então, é muito difícil a gente ter certeza de um volume de um gás lá dentro de um determinado recipiente, de um tanque, de um reservatório, porque ele vai se adaptando ali ao espaço que ele tem para trabalhar, digamos assim, para se movimentar ali dentro. Então, às vezes eu tenho o mesmo gás, né, num recipiente ali, que ele pode estar num pequeno pedaço desse recipiente, né, mas se houver um vazamento, se houver a abertura de alguma válvula ali, né, ou alguma falha, ele pode se expandir para todo esse recipiente. Então, eu ter esse gás todo espalhado dentro desse tanque, desse reservatório,
ao mesmo tempo que eu consigo ter ele controlado, ele fechado ali, né? Mas que também, se eu estiver pressionando muito, eu tiver uma grande quantidade de gás naquele local, pode acabar ocorrendo aí uma explosão também, um rompimento dessas paredes, né, pela pressão que esse gás está exercendo, né? E a gente vai ter também a questão de temperatura, né? Então a gente também vai ter, né, essa última característica, que é a temperatura, que é relacionado com o grau de agitação dessas partículas, né? Quanto maior a agitação, maior será a temperatura do sistema. Então, quanto mais esses gases estiverem se movimentando, quanto mais essas partículas estiverem se movimentando dentro ali daquele recipiente, daquele reservatório, daquele tanque, daquele ambiente ali, né, maior vai ser a temperatura desse gás, né? Sendo maior a temperatura, maior também vai ser a minha chance de um incêndio, de uma explosão, né? É basicamente aí, a gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão lá de convecção no incêndio, né? Que é uma forma do fogo se propagar, né? Então, através dessas fumaças, né, dessas ondas de calor, né, da fumaça, do gás que está sendo desprendido no momento da queima, né, esse gás, essa fumaça quente, ela vai estar, essas partículas estão mais agitadas, né, e aí essa própria fumaça quente vai estar atingindo um andar superior de um prédio, né, e aí eu não preciso nem ter o contato direto aí do fogo, né, com uma parte sólida, né, e nem a radiação, são esse desprendimento de gases, essa fumaça quente que vai estar chegando no andar de cima e aí vai estar provocando ali, né, vai chegar numa temperatura tão alta, né, porque essas partículas estão agitadas, né, e aí o fogo vai se iniciar no andar de cima e assim sucessivamente, né. Então a temperatura está relacionado aí, né, com a agitação dessas partículas dentro daquele recipiente, daquele reservatório, daquele tanque de armazenamento, né? E a gente vai ter uma outra característica aí, que é a densidade desses gases, né? Então é a relação entre massa e volume de um corpo, causando a separação dos gases, né, principalmente no ambiente fechado. Então é importante eu conhecer essa densidade desse gás, né, o peso desse gás, digamos assim, para quando houver um vazamento, quando eu tiver um incidente, né, eu ter uma noção aí se esse gás vai estar mais localizado na parte de baixo, né, próximo ao chão, próximo ao solo desse ambiente, ou se ele vai estar mais suspenso aí na atmosfera, né? Então se é um gás mais leve ou mais pesado que o ar. Se ele for mais leve, ele vai estar suspenso, ele vai estar mais alto, né? Ele vai estar mais próximo aí das minhas vias aéreas, né? E se ele for mais denso, ou seja, se ele for mais pesado que o ar atmosférico, ele vai estar mais embaixo, né? Mais próximo do solo. Isso vai me ajudar no momento aí, né, de um atendimento a primeiros socorros, a uma emergência, no momento aí que eu estou tendo um vazamento desse gás, né, de eu estar definindo alguns métodos, né, de locomoção, de saída, de evacuação do local, né? Então, por exemplo, eu tenho a amônia, né, que ela é um gás menos denso que o ar, então ela é mais leve que o ar, ou seja, se eu tiver um vazamento de amônia num determinado local, num ambiente ali, ela vai estar mais, né, próxima das minhas vias aéreas. Ela vai estar, por ela ser mais leve que o ar, ela vai estar subindo. Então, numa eventual evacuação, né, seria mais indicado, né, eu estar saindo agachado, né? Porque mais próximo do solo ali, eu vou ter menos quantidade, né, dessa amônia. Da mesma forma que a gente vai ter outros produtos aí, né, outros gases que são mais densos, mais pesados que o ar, então eles vão ter uma concentração maior no solo, né? Então aí eu consigo sair mais tranquilamente em pé, porque a sua maior concentração está ali no chão, né, mais distante das minhas vias aéreas, né? Não quer dizer que ele ser mais denso,
é mais pesado ou mais leve que o ar, né, que eu não vou encontrar ele nas outras extremidades, né? Então, como eu falei, a amônia ela vai estar mais concentrada, né, na parte de cima do ambiente, mas não quer dizer que lá na parte de baixo eu não vou ter também. Da mesma forma que outros gases aí mais pesados, né, eles vão estar mais concentrados na parte de baixo, mas não quer dizer que eu não posso estar encontrando, né, uma certa porção deles também próximo das minhas vias aéreas, né? Então, a gente costuma dizer aí, né, como está chegando na tela para vocês aí, que o nosso ar atmosférico, né, a gente classifica a densidade do ar como 1. Então, os gases que tiverem a densidade menor que 1, né, ou seja, eles são mais leves que o ar. Então, normalmente, eles vão subir. E os gases que têm a densidade maior que 1, eles são mais pesados que o ar. Então, normalmente, eles vão baixar, vão ficar mais próximo do chão ali, mais próximo do solo, né? Então, nosso ar, a gente tem como referência, né, como característica dele, a densidade dele como 1, né? E aí a gente tem alguns exemplos aí, né? Então, a gente tem o metano e o monóxido de carbono, o CO, né? O metano é 0,55 e o monóxido de carbono 0,97. Ou seja, né, são gases mais leves que o ar, né? Então, eles vão estar em suspensão, né? Eles vão estar sempre mais acima aí, né? Se eu estiver num local aberto, eles vão subir e vão embora, né, para a atmosfera. Já a gente tem o sulfídrico, né, o H2S, com 1,19, né, e o butano, né, que é o nosso gás de cozinha aí, né, também a 2,05, ou seja, né, são gases mais pesados do que o ar. Então eles vão ficar a sua maior parte concentrados aí, né, numa parte mais rasa, numa parte mais baixa, né, de um determinado ambiente. Então, se eu estou sentindo um cheiro de vazamento de gás já na minha casa ali, é porque eu já tenho uma grande, né, proporção dele no ambiente, né? Normalmente a gente vai estar sentindo ali próximo de onde está o botijão de gás, né? Se tiver um vazamento pequeno, eu estou sentindo ele está, né, mais próximo do chão ali, porque ele é mais pesado que o ar, né? Se eu já estou sentindo um odor muito forte, né, é porque eu já tenho ele em grande quantidade. Lembrando que o butano, né, o nosso GLP, o nosso gás de cozinha aí, ele não tem odor, né, na forma dele natural, né? É inserido um outro produto para dar esse cheiro, né, no gás de cozinha, para realmente a gente conseguir sentir, né, quando houver um vazamento. Senão a gente não ia conseguir identificar, né, e aí a gente ia ter muito mais acidente do que a gente já tem hoje, né, de incêndio, de explosão, né, de intoxicação também, né? Se eu estiver num ambiente fechado com o GLP ali, dependendo da quantidade, né, ele vai causar uma tontura, dor de cabeça, um desmaio, podendo levar até a morte, claro, além do que, né, do risco também de explosão. Então é importante a gente entender a densidade desses gases também, né, conhecer o produto, né, a substância que eu estou trabalhando ali, que tipo de gás que é, né, se eu tenho monóxido de carbono, sulfídrico, amônia, né, que tipo de gás que eu tenho no meu ambiente de trabalho, ou que eu posso ter, né, no meu ambiente de trabalho, um vazamento para entender, né, essa densidade, se ele é mais leve ou mais pesado que o ar, se eu posso estar encontrando ele mais próximo das minhas vias aéreas aqui, do meu sistema respiratório, ou se ele vai estar mais próximo do chão, né? Lembrando que esses gases aí, além de inflamáveis, né, eles também podem ser tóxicos e asfixiantes. Então, sempre que eu tiver uma emergência relacionada aí a um vazamento de gás, eu não posso estar indo fazer esse atendimento, né, de peito aberto, né, sem equipamento, sem suporte. Porque se ele for um gás asfixiante, ou seja, ele está expulsando, ele está roubando o oxigênio do local, se eu entrar lá sem nenhum tipo de suporte, sem um cilindro de oxigênio, com uma máscara autônoma, eu posso estar me asfixiando também. Vai faltar o ar para mim também,
né? E aí eu vou ficar inconsciente e vou morrer. Se for um gás tóxico, a mesma situação. No mínimo, eu preciso entrar ali, né, com uma máscara, né, com um respirador, com filtros, né, para eu estar filtrando essas impurezas e não estar me intoxicando, né? Porque se eu entrar de peito aberto, mesma coisa, né? Vou estar em contato aí com esse gás tóxico, né? E aí eu posso estar me contaminando também, né? E claro, sem falar aí, né, do risco de explosão e incêndio, né? Então, a maioria dos gases, né, vão ter essas características, né? Uma ou mais, dele ser asfixiante, tóxico, inflamável, né? Ou pode ser, né, uma ou mais, né, dessas características. Então, sempre eu preciso estar fazendo os controles para estar minimizando esses riscos e se em algum momento ocorrer algum acidente, algum incidente, né, eu só posso fazer esse atendimento se eu tiver condição de segurança para isso, se eu tiver equipamento para isso, né? Senão, é muito comum a gente ver aí casos, né, relacionados aí também a espaço confinado, que eu tenho uma vítima lá dentro que está asfixiada ou intoxicada e aí no momento do desespero acaba entrando um socorrista lá, um colega de trabalho, né, para fazer esse atendimento sem equipamento e acaba ficando, né? Então, quem vai entrando que tiver sem equipamento, sem preparo, né, entrou em contato com esse gás tóxico ou asfixiante aí, né, vai acabar ficando também, vai acabar morrendo, né? Então preciso ter todo um preparo para fazer um atendimento. Lembrando que, né, se eu cheguei nesse ponto é porque lá a minha prevenção lá atrás já falhou, né? Eu não segui os procedimentos, as medidas de segurança e aí houve esse vazamento, né? Houve aí o contato com esse gás, né, tóxico, inflamável ou asfixiante aí, né? E aí eu não posso piorar uma situação que já está ruim, né? Se eu for fazer esse atendimento, eu tenho que estar preparado, né? Maneira correta de fazer esse atendimento é ter condições de segurança, então ter equipamento para fazer isso, né? Eu preciso saber se é asfixia, se é uma intoxicação, o que está acontecendo com a minha vítima lá dentro antes de sair correndo para fazer esse atendimento, porque senão eu vou me tornar mais uma vítima, entrou outro, vai ser mais uma vítima e assim sucessivamente, né? Então, até no momento de um atendimento, de um socorro, eu preciso seguir os procedimentos para acabar não ficando para trás aí também. Então, essa é a importância da gente conhecer um pouquinho sobre a densidade aí, né, dos gases, né, mais leve ou mais pesado que o ar, tendo sempre como referência, né, o ar atmosférico aí, né, a densidade do ar como 1. Então, se ele for menor que 1 essa densidade, ele é mais leve, ele vai estar, né, subindo, né, mais próximo das nossas vias aéreas aí, né, e se ele for mais pesado, mais denso que o ar, né, ele vai estar sempre mais concentrado próximo ao chão, próximo ao solo. Isso não quer dizer que eu não vou encontrar, né, o mais leve ou mais pesado, né, em situações opostas aí, né? É que a maior parte dele, né, a maior concentração do mais leve é nas vias aéreas, né, é acima na superfície, e os mais pesados estarão mais concentrados próximo do solo. Então, essas são as principais características aí dos gases, né, que a gente viu até agora, né? Questão de pressão, densidade, temperatura e volume, né? Dessa forma a gente consegue estar classificando aí os gases.